E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora para mais uma receitinha fácil usando poucos ingredientes. Hoje a gente vai fazer um pão de forma macio recheado e com uma dica muito importante aí que a gente não vai usar forma de inox. A gente não vai usar essas formas que normalmente custa caro. Aí você for fazer para vender já é um custo aí que você não vai ter que ter comprando forma. No caso, a gente vai usar hoje caixa de leite, né, no caso. Eu separei essas duas caixas de leite que você for usar no dia a dia e você reserva, lava ela, né? E aí os cortes eu cortei essa tampa de cima, fica a seu critério como que você quer, eu quero um pão mais alto, então eu decidi cortar a tampa de cima aqui só, e essa aqui eu cortei pela metade porque eu também quero testar esse novo modelo. E aí se você quiser você pode também cortar só a tampa de cima para ter um pão mais largo, aí fica a seu gosto, né? A gente vai fazer então um pão recheado, bora para a receita. Bom, bora para a receita, gente. Farinha, receita eu vou deixar na descrição, 250 gramas de farinha, 3 gramas de fermento seco, um ovo em torno de 40 gramas e manteiga, 20 gramas de manteiga no caso. Primeiro a gente vai fazer a mistura desses itens até obter uma massinha. Com a mão mesmo a gente vai rodando aqui e quando começar a formar uma massa a gente vai deixar descansando. Nesse primeiro momento a gente só dá uma agregada aqui, que a gente vai entrar agora com a água. Reservei aqui, coloquei 50% do peso da farinha, eu vou colocar aqui, dá em torno de 100 gramas, coloquei 110 gramas de água. Vou colocar quase tudo, porque agora eu vou ver como que essa massa vai reagir, se vai precisar de mais água ou não. Vai dando uma sovada simples para ver se vai precisar de um pouco mais de água ou não. Aparentemente para mim aqui já tá bom. Lembrando, eu não coloquei ainda nem o sal e nem o açúcar, tá? A gente vai fazer uma simples massinha aqui e vamos deixar descansando sem o sal e sem o açúcar, para que essa massa fique bem macia e com um aroma gostoso também. Então, sova simples. Eu gosto de sovar nesse estilo. A gente rasga. Normalmente a gente fala que é rasgar para unir, né? O glúten precisa de força aqui para começar a ativar e com isso ir formando a massa. Então eu vou rasgando para frente e trazendo com a palma da mão para trás. Quando completar até o final, eu viro e continuo o processo aí por sovar aqui uns minutinhos. Bom, voltando pessoal, já se passou aí os 15 minutos. Nossa massa já cresceu, como vocês podem ver, já descansou bem. Esse descanso é essencial para ela ficar bem macia. E agora a gente vai agregar o sal e o açúcar. Eu já misturei os dois. São 50 gramas de açúcar e, se não me engano, 5 gramas de sal. Vamos jogar aos poucos. E agora vamos voltar a sovar essa massa para agregar o açúcar e o sal. A gente vai sovar essa massa aqui em torno de uns 10 minutinhos até ela ficar lisa. Se vocês forem ver, ela fica toda rústica por fora ainda. E agora a gente tem que sovar ela, ativar o glúten dela de novo até ela ficar bem lisinha. Quando tiver bom, a gente volta.
seguindo o mesmo processo de sovar, esticando, rasgando e voltando a massa, já dá para perceber que ela já fica com um aspecto mais lisinho em cima. E aí aqui, se a gente for fazer o testezinho aqui para ver o glúten, ele fica bem, já dá até para ver. A ideia aqui é o véu de noiva, né, que a gente fala, fica bem resistente, ó. Diferente já de quando tava toda aquela massa áspera. Se quiser aqui já pode continuar sovando só mais um pouquinho, mas ela já tá quase no ponto. Sovar só mais um pouquinho só. E aí a gente parte para modelagem. Vou ensinar aí 3 modelagens, né, pra gente fazer. Sendo elas algumas que você pode rechear também, caso você queira ou só fazer um pão doce, um pão de forma doce, ou um pão recheado. Dá também os dois, tá? Então, só pra ver de novo. Massa lisinha. Vou deixar descansando agora mais 10 minutinhos. E depois a gente vai pra modelar essa massa aqui. Bom, já descansou os 10 minutinhos. Agora a gente vai pra parte de modelar. Então, como que a gente descobre quanto de massa vai pôr aqui dentro? Essa técnica, na verdade, quem me ensinou foi o chefe Edgar. Então, eu vou repassar também, né? Ele que me ensinou isso. E quem quiser segue ele lá também, né? Chefe Edgar Rodrigues. A gente normalmente pega a forma que você vai utilizar. Um exemplo, se eu for comprar essa. Quanto que eu vou pôr de massa aqui para o meu pão completar? A gente normalmente tara ela na balança, né? E aí preenche ela de água até o nível que você deseja, ou seja, até a bordinha final. O peso que der, no caso aqui é de 1 litro, né? Então você vai encher, vai ter 1 litro de água, a gente divide por 4, que vai ser o peso de massa. Então dentro dessa caixinha aqui eu vou colocar 250 gramas de massa. Se eu quiser um pão que sobrepõe um pouco aqui, passe mais da borda, aí você coloca um pouquinho a mais do que 250, 300 gramas tá bom. Aqui eu cortei no meio, então eu vou colocar 125 gramas aqui de massa também. Já pesei com água e fiz o cálculozinho simples. Enfim, agora na modelagem eu vou fazer 3 moldes aqui para vocês. No caso vou ensinar o primeiro, coisa simples. Lembrando, se você quiser rechear também pode. Eu vou fazer 4 bolinhas de 40 gramas, 3 bolinhas, desculpa, de 40 gramas. É bem pequenininho mesmo, pra colocar ali dentro. Essa vai ser a primeira. Então aqui 3 bolinhas, bolear. Quem ainda não sabe bolear, é com a palma da mão fechadinha, movimento circular, e dá uma pressionada com a palma para ela ir rotacionando. Boleou as 3, lembrando, se você quiser rechear ela, você vem e faz igual uma coxinha mesmo. Vem aqui, abre ela, recheia com o que você quer, sela e faz a bolinha. E aí no caso a gente iria colocar nessa, colocar as 3 bolinhas juntas, coloca no meio e aí a gente deixa crescer. Quando crescer vai ficar 3 bolinhas aqui, a gente pinta com ovo também, fica bem bacana. Esse é um modelo. Os outros 2 é o que a gente vai fazer para assar. Como eu só separei 2 formas, no caso aqui a gente vai pegar essa forminha aqui, a gente vai fazer uma trança, né? Fazer uma trancinha, um pouquinho de farinha. Então se a gente dividir aí 125 por 3, vamos botar aí também de novo 40 gramas para fazer a trancinha, um pouquinho de farinha. Então se a gente dividir aí 125 por 3, vamos botar aí também de novo 40 gramas para fazer as trancinhas. Só que agora eu vou rechear. Já separei o recheio aqui, o recheio é do jeito que a gente bem quiser. Então vou fazer um compridinho com a massa, sem medo de manusear mesmo, pode amassar, dar uma esticadinha. E aí aqui a gente vai fazer uma trança.
Se você quiser e preferir abrir com um rolo, mas eu prefiro usar a mão mesmo. E aí essa aqui eu vou rechear de calabresa. Então eu separei aqui calabresa ralada com queijo. E aí a mesma proporção, o peso que deu de calabresa eu coloquei de queijo. Aí eu vou botar uma quantidadezinha aqui. Se você for vender mesmo, né, aí você padroniza a quantidade que você deseja. Mas aí coloquei uma quantidadezinha razoável, eu venho e selo. Pronto. Bem seladinha. Vou fazer agora. E agora a gente vai fazer a trança. Finalizou, um pouquinho de farinha na mesa, só para não grudar mesmo a massa. E vamos dar uma esticadinha nela. Pressiona um pouco contra a bancada e vai abrindo para os lados. Tentar deixar o mais certo possível. Estiquei um pouco, mais ou menos o tamanho da forma já. Reservo. E vou fazer isso também nas outras duas. Finalizou, temos as três já quase do mesmo tamanho. Agora começa a parte de fazer a trança, né? Aqui no caso vai ser com 3 pontas. Então une a extremidade de cima, pode unir-la. E aqui a gente começa da direita para o meio, a do meio para o lado, a da ponta para o meio. Aí você pode assistir o vídeo mais com calma e aí você consegue acompanhar. Então, uma sobre a outra e vai formando a trança. O finalzinho, como nunca tem um recheio, você dá uma amassadinha. Mesma coisa aqui. Pronto, tá feito nossa trança. De calabresa, no caso. Simples, né? E aí, vamos colocar na forma. Não untei. A própria película da caixa de leite vai fazer com que a gente, na hora de assar, ela solte facinho. Então, simples. Coloquei aqui. E agora eu vou cobrir para deixar crescer. Agora a próxima é a forma tradicional. Como a forma é maior, ali é com 250 gramas de massa. Eu vou deixar com 300, porque eu quero que ela passe um pouco. Então, vou pesar aqui. É a forma tradicional de pão de forma. A gente amassa, tira todo o ar da massa e todo o excesso de farinha do lado. E agora a gente recheia. Caso você não queira rechear, queira um pão de forma normal, simples, doce, você só vai seguir o processo de enrolar. Mas eu quero rechear ele com presunto e queijo. Mas aí fica a seu gosto. Então, separei aqui uma proporção de 100 gramas de presunto para 50 de queijo. Então, vou dar uma misturadinha. E aí, se você for vender, no caso, você também padroniza. Para você depois calcular e tudo mais. Usar aquela planilhazinha que eu falei no vídeo passado para fazer seus cálculos. Então venho, porciono a quantidade que eu quero. E na hora de fechar, o interessante é não ter a farinha conforme eu disse. Porque a farinha na hora de enrolar, que você for enrolar seu pão, se tiver farinha no meio da dobra, pode ocasionar aquele buraco, aquele vácuo dentro do seu pão e comprometer todo o seu trabalho. Então, primeira etapa, dobrei a primeira pontinha, sem farinha nenhuma, um retângulo, e aí você vem pressionando contra o recheio, fazendo outra dobra. Ponto. Próximo. Aí, caso você queira mais recheio, joga mais aqui, pra mim já tá bom. Então, eu venho, mesma coisa, jogo pra cima e pressiono o recheio contra a massa, pra ela ficar bem apertadinha, bem justinha.
E aí eu venho fazendo isso pelo resto da massa. Para cima, aperta. Como eu não passei nada de farinha embaixo, você vê que tá grudando, mas soltando da mesa. E aí a gente vem ajeitando as bordinhas para cima, aperta. Para cima, aperta. Ponto. A costura, para não correr o risco dela abrir na hora de assar, você pode pressionar ela. E aí você acerta aqui seu pão. A parte de dentro das bordinhas põe para dentro. Tá feito seu pão de forma. A gente agora coloca dentro da forma e vamos esperar crescer até ela dobrar de volume, ficando bem molinha, bem no ponto já de assar. E aí, esses são os dois pães. O outro, no caso, não tinha forma. Presunto e queijo, calabresa. Depois a gente decora aqui com um pouquinho de calabresa, orégano. Aí a gente usa a criatividade. Mas no demais é isso. A gente agora espera crescer, deixa num lugar, cobre com um pano úmido, né, para não ressecar. E deixa dobrar de volume e ficar bem levinho a massa. E aí quando já chegar no ponto, eu retorno e mostro para vocês, certo? Bom pessoal, voltando, agora o nosso pão já cresceu, como eu falei, dobrou de volume. Aqui se eu colocasse um pouco mais de massa, no caso ele ia ultrapassar, né? E aqui é a nossa baguete, aqui é o de calabresa e aqui é o de presunto, né? Nosso pão de forma. Agora é só pincelar com ovo, então eu tenho um pincel, caso você não tenha o pincel, pega papel toalha mesmo, molha as pontinhas, que também dá o mesmo resultado. Agora a ideia é que a gente só pincelar. Eu já liguei o forno lá, deixei pré-aquecendo. E a gente assa a 180 graus, em média aí 15 a 20 minutos. Não excede a quantidade de ovo aqui em cima, para não escurecer, né? O forno aqui de casa é forno convencional, então tem que tomar bastante cuidado. E aí eu vou usar a mesma dica que eu usei no vídeo passado, né? Eu vou assar ele com aquele tapete de silicone embaixo, para não correr o risco de queimar a parte de baixo do pão, até que ele dore em cima e fique numa textura, numa coloração boa. Então fica aí a dica para quem for assar em casa também. É show de bola assar com esse tapete, e eu recomendo também. Então, sem mais delongas, só pincelar o ovo aqui. Eu vou jogar um orégano em cima desse de calabresa e colocar no forno. Assim que estiver pronto, a gente volta já mostrando o resultado. Finalizamos aqui, gente, já fizemos o assamento. Olha como o resultado final. Aqui ele deu uma largada para o lado, mas foi porque eu excedi a quantidade de massa. Mas esse é o resultado final dos dois. Conforme eu falei, eu usei o tapete, tá? Dessa mesma maneira. Se não viu, eu falei no vídeo passado, assiste o vídeo passado sobre panetone de liquidificador, que você vai saber sobre esse tapete. Esses são os dois pães. Uma trança de calabresa e um pão de forma de presunto e queijo. Então eu usei uma faquinha só para tirar o excesso aqui do lado. E vou mostrar o resultado final para vocês de como ficou. E a massa, que o cheiro não dá para ir aí, né? Infelizmente, mas tá cheiro muito bom dos dois. Aqui é o resultado final. A massa bem fofinha. Se vocês derem uma olhada. Bem macio mesmo. Só com aqueles processos de descanso. Caso você queira vender, né? Bota um saquinho e tal, faz o seu preço. E fica muito bom, recheado ainda. Vamos só cortar pra gente dar uma olhadinha como ficou. E aí é usar a criatividade, né? A gente recheou aqui, fez uma trança. Ó, botei pouco recheio, mas a massa bem fofinha. E agora o pão. Caso você não queira vender, só fazer pro cafezinho da tarde mesmo. De novo, bem macio, certo? Então, e não deixe de seguir a gente no Instagram. A gente fez aqui a camisa, hashtag Padoca Leal. Dá uma fortalecida lá no Instagram também, Padoca Leal. Curte, compartilha com quem você puder e seus colegas, pra gente abranger o máximo de gente possível e conseguir ensinar o nosso conteúdo, tá bom? Agradeço já a atenção de todos.
Fiquem ligados, a gente vai fazer muito mais receitas. Estamos começando por receitas simples, fáceis de fazer, voltado para você que está aí em casa e quer fazer venda de produtos, seja pão, seja doce, a gente ainda vai chegar nessa parte também. E aí não deixa de olhar aquela planilha do vídeo passado, eu vou deixar o link na descrição também, a planilhazinha que ajuda bastante, me ajuda também aqui a fazer os cálculos de custo, né, de que eu vou vender. E aí fica aí com a imagem da nossa baguete e da nossa trança.